Paz do Senhor, igreja. Shalom. Shalom. É muito mais do que a paz, né? É a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Como é que vocês estão hoje? Que essa shalom possa inundar a nossa vida. Eu quero orar. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, hoje nós estamos aqui reunidos como igreja na Tua casa. Senhor, nós queremos mais. Nós queremos dizer que não estamos satisfeitos. Nós queremos Te descobrir mais, nós queremos Te conhecer mais. E, Senhor, para isso, Senhor, nós nos fazemos aqui humildes diante de Ti, para que o Senhor fale ao nosso coração e que essas palavras façam morada na nossa vida. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, para que essas palavras consigam entrar, em nome de Jesus. Vamos ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje? Convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, na Epístola de Tiago. Fica no finalzinho da Bíblia, capítulo 4. Vamos ler o versículo 6. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quem já achou, diga amém. Amém. Misericórdia. Tem gente que não está conseguindo ali, ó. Das antigas, em vergonha. Não pode, isso não pode. É porque o pessoal acha, porque muitas vezes é digital, né? Entra no celular, rapidinho vai lá e pá. Vamos lá. Diz assim, é um versículo, mas a gente tem que prestar atenção no contexto. Eu vou tentar abreviar para depois entregar o contexto para vocês. Diz assim: todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Vamos ler essa última, isso que está entre aspas aí, destacado. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus por essa palavra. A Epístola de Tiago, não sei se vocês estão familiarizados com as epístolas que existem no Novo Testamento, mas cada uma foi escrita diante de um contexto. E a Epístola de Tiago, ela foi escrita diante de um contexto especial. E sempre que eu prefiro até explicar isso, porque a ideia nossa aqui da igreja como liderança não é a gente ficar falando o tempo todo. A gente quer que cada um se torne independente. E para isso a gente precisa ensinar como ler a Bíblia. Vocês sabem como ler a Bíblia? Toda vez que vocês pegarem a Bíblia, vocês vão pegar o livro, vocês vão tentar entender o contexto, vão entender quem era o autor, para quem que ele estava escrevendo e qual o propósito dele. Então é muito importante a gente, toda vez que a gente falar um texto, assim como o pastor hoje muito bem salientou de manhã, toda vez que a gente for destacar um versículo, a gente precisa entregar o contexto, porque senão aquilo ali fica perdido e pode ter 1000 interpretações diferentes, caindo na hipótese de até uma heresia, a pessoa interpretar aquele texto segundo os seus próprios os seus propósitos individuais, melhor dizendo. E Tiago, ele escreveu, Tiago, irmão de Jesus, ele escreve essa epístola na época mais ou menos de 50 depois de Cristo. Isso representa 20 anos de igreja. A gente vai no livro de Atos, e no livro de Atos a gente vai ver aquilo ali, o Pentecostes, né, todo mundo pegando fogo, a igreja funcionando, mas um tempo depois os problemas começam a aparecer. E a epístola de Tiago era um líder na igreja de Jerusalém, e ele já estava admoestando os irmãos para que aqui os problemas não atingissem, que o evangelho não se perdesse. A gente tem aqui 15 anos de igreja.
E a gente já viu muita coisa acontecer. E a gente já viu muita gente se perder, a gente já viu pessoas avançarem, graças a Deus também. Mas a gente sabe que é muito normal que as pessoas se percam no meio do caminho. E o contexto ali era que as pessoas estavam vivendo tentações e opressões, porque ao mesmo tempo que existia uma perseguição à igreja, existia também o afastamento dos crentes pela falta do domínio próprio. As pessoas estavam, de certa forma, naufragando na fé. E os versículos anteriores, você pode deixar sua Bíblia aberta, você vai ver que ele está exortando a igreja contra batalhas que existiam, mas não batalhas que existiam só entre eles, mas batalhas que começavam dentro de cada um. E essas batalhas levavam a eles a fazerem coisas erradas, a cobiçarem coisas. Só que ele fala, olha, vocês cobiçam coisas, mas vocês não alcançam essas coisas. Vocês matam, invejam, e mesmo assim continuam sem obter as coisas que vocês almejam. Vocês brigam, lutas, mas não conseguem alcançar. Olha só que tremendo. Uma igreja que a gente fala sobre poder, que a gente fala sobre o triunfo, e parece uma incoerência. A igreja que fala sobre triunfo, a igreja que fala sobre vida, que fala sobre plenitude e prosperidade, ela não alcançaram essas coisas. E aí você fala assim, cara, eu vou pedir ao Senhor, que tal? Deus é bom, Deus concede todas as coisas. E aí ele vem e fala assim, olha, vocês pedem, mas não recebem. E não recebem por quê? E ele vem falando também, porque vocês pedem para gastardes em vossos próprios prazeres. E aí ele vem falando sobre como funciona a coisa. Olha só, isso aí no final das contas tem uma solução. Sabe como é que funciona? Deus é Deus e Deus é único. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus é um Deus ciumento. Se você buscar outro Deus, se você buscar outra coisa para substituir Deus, ele arde em ciúmes, ou seja, ele não vai te dar. Mas no versículo 6, se vocês observarem, eu quero salientar isso, existe uma palavra ali muito especial, que se chama graça. Hoje, não por um acaso, parece a gente que até conversa para elaborar a mensagem, mas nós não conversamos durante a semana, não sabemos, e ele deu uma definição de graça aqui. Vocês sabem qual é a definição de graça? Qual é a definição de graça? Fala para mim. Favor imerecido. Todo mundo fala isso. Mas por que é imerecido? Onde que está escrito isso aqui? Vocês já viram a palavra que é usada dentro da Bíblia para representar a graça? A palavra que é usada para representar a graça, ela chama charis, ou charis, ou não sei, eu não sou muito bom no grego, mas é uma palavra que ela fala sobre favor. Ela não fala sobre desmerecimento. Só que a gente já constrói uma teologia, existe uma doutrina por trás disso, que realmente a gente fala assim, nós não merecemos essa graça. Mas eu desafio vocês a focarem apenas no sentido de favor. E quando Tiago vem falando isso, ele vai falar assim que mais, olha só como é que ele diz lá em cima, mas concede graça aos humildes. Ou seja, pode acontecer isso tudo, mas aos humildes ele concede graça. Tem uma outra palavra que ela vem dessa raiz também, que ela chama carisma. E eu faço questão da gente salientar ela também, porque é uma palavra super importante no nosso contexto de igreja. Vocês sabem o que quer dizer carisma? Carisma é presente. Ela vai ser traduzida na Bíblia como um presente. E a gente fala assim, nós somos crentes carismáticos. O que quer dizer isso? Que nós estamos aqui, e nós primamos pelos dons, nós buscamos os dons, e sem os dons nós não somos nada, porque
A partir do dom de Deus é que nós realizamos o Evangelho, não é verdade? Então, o carisma é o presente de Deus. Agora, eu vou convidar vocês a terem um outro pensamento, fazer uma outra reflexão. A gente, às vezes, vai a um aniversário, não vai? E a gente leva um presente. E quando vocês pensam a quem vocês vão presentear, vocês fazem um juízo de valor? De repente, eu não sei como é que funciona com vocês, eu vou falar comigo como é que funciona. Muitas vezes eu me pego assim, cara, essa pessoa merece um presente muito bom. E eu vou gastar um dinheiro a mais. Aí eu falo, essa pessoa aqui, ela... mais ou menos, né? E às vezes, olha, eu vou confessar uma coisa, às vezes eu me pego sendo desafiado a dar um presente bom para alguém que eu acho que eu não mereço. O que isso faz parte do Evangelho, porque essa é a ideia de Deus para as nossas vidas. Porque Ele faz isso com a gente, é como se a gente não merecesse e Ele entrega um presente. A Bíblia em Romanos, não sei se o capítulo 8 ou 6, eu acho que é no capítulo 6, ele vai falar assim, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário é uma compensação, é um pagamento que você tem, mas o carisma, o dom gratuito, é um presente, não é algo que você faz por merecer. Contudo, eu vou voltar aqui e vou lembrar para vocês, a igreja já estava naufragando. Vocês já pararam para pensar na igreja de hoje em dia, como é que ela está? Eu não sei vocês, nós da liderança, a gente está sempre se pegando a eventos, a contextos, a testemunhos de pessoas que estavam naufragando e estão dentro das suas casas, passando vários problemas. E nós fomos desafiados há um tempo atrás no grupo de homens, porque teve uma lição que ele falava assim, a igreja está se tornando uma clínica de psicólogos, porque as pessoas vêm tentando buscar a solução dos seus problemas dentro de um meio psicológico. Eu estou vivendo isso, então me ajuda, eu estou com uma doença da alma, me ajuda aqui. E a gente é levado, muitas vezes, como igreja, a dar conselhos psicológicos, se a gente não tomar cuidado. Mas o livro ele dizia uma coisa muito importante, nós precisamos apontar o pecado, que é a raiz daquele problema. Se nós não fizermos isso, nós não estamos agindo como igreja. E Tiago vai lembrar isso. Olha, existe um pecado que afasta vocês do favor, da graça de Deus. E ele vai lembrar diante de um princípio, eu quero que vocês anotem esse princípio, que vocês escrevam na parede de suas casas, que vocês olhem toda hora para ele. Aos humildes a graça, mas aos arrogantes a oposição. Aos soberbos, em algumas versões. E aí isso vai levar naturalmente a gente a pensar quem são os humildes e quem são os arrogantes. Será que eu estou dentro desse contexto? Será que eu estou classificado como humilde ou como arrogante? E tem um livro que eu lembrei desse livro, já estava avançado na pregação, lembrei que eu tinha lido há muito tempo atrás, um livro chamado Humildade. Humildade, a beleza da santidade, de Andrew Murray. Esse cara, ele era um sul-africano que viveu em 1800 e pouco. E o livro dele existe até hoje, um livro que eu tinha lá em casa, já tinha lido, não lembrava mais, e eu fui ver os conceitos que ele trazia. E o conceito de humildade é relacionado à dependência de Deus. Porque a gente pensa assim, eu sou humilde, eu trato bem os pobres, eu sou humilde, eu sou educado com as pessoas.
Eu sou humilde porque eu me submeto muitas vezes. E essa realmente é a raiz da palavra, submissão, né? Se colocar por baixo. Mas o conceito bíblico dessa palavra, dessa condição de humildade, é que Deus é tudo e nós somos apenas vasos. Se eu sou humilde, eu tenho dependência de Deus. Se eu sou humilde, a minha história está sujeita à história dele. Está sujeita à direção dele, ao que ele está fazendo, não ao que eu quero fazer. Sabe quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês conhecem a Bíblia? Ele está falando isso, ele está falando, olha, sejam humildes, sujeitem-se à vontade do Senhor. E se vocês fizerem isso, tem uma promessa, de vocês é o reino dos céus. E os orgulhosos, né? Soberbos. Eu gosto dessa palavra orgulhoso, porque talvez ela traduza de uma maneira mais fácil. Soberbo é a pessoa que se julga superior ao outro, né? Mas é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que a gente julga soberba. Mas a gente está na rua e nós olhamos para uma pessoa, cara, que pessoa soberba, arrogante. Cara, que coisa terrível. Não aguento ficar do lado dessa pessoa, ela está sempre maltratando os outros, se julgando melhor. E isso é um dos significados. Mas nós somos todos orgulhosos. Nós todos temos essa tendência de olhar para a nossa vida e falar assim, nós somos. Nós vamos. Essa direção é aqui, é a minha, dane-se o resto. Numa discussão, nós estamos, às vezes, tentando definir, né, uma direção e, cara, é super difícil você definir essa direção, porque cada um quer uma coisa, é cada um com a sua vontade própria, e isso é muito individualista. Numa sociedade tal qual a gente vive hoje, é mais difícil ainda, porque o individualismo está cada vez mais exacerbado. E olha, existe a história dos anjos. Os anjos, quando eles caíram, foram porque eles se auto-exaltaram. Eles começaram a dizer assim, a queda de Satanás é porque ele quis ser como Deus e não ficar abaixo de Deus, se sujeitar a Deus. E da mesma forma aconteceu com Adão e Eva, e essa é a raiz de todo pecado. Então, quando nós nos sujeitamos, e glória a Jesus por isso, porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada, nós estamos dizendo, nós não queremos ser como Adão e Eva. Nós não queremos trilhar esse caminho de pecado que leva ao orgulho, à autoexaltação. Então, eu pergunto para vocês, você é orgulhoso ou é humilde? Sabe, eu lembro de Jesus, e a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente confunde esse conceito. Então, é importante que nós tenhamos esse conceito bem definido entre nós. Jesus, ele tinha uma voz de comando. Você vai ver, tá todo mundo assistindo The Chosen lá, né? A história super legal, a tradução. E aí você vê lá, Jesus fala assim, Pedro, vai lá e faz um negócio para mim, busca não sei o que lá. Tiago, vai lá e resolve isso. E muitas vezes as pessoas falam para ele assim, você é o Filho de Deus, eu sou. E na nossa mente é difícil entender isso, porque a gente acha, o cara está sendo soberbo, ele está se julgando melhor do que os outros. E eu digo para vocês, ele está fazendo tudo conforme a sujeição que ele tinha diante de Deus. Se Deus fala para ele, você é Deus, você é meu filho, eu me sujeito. E essa é a verdade, eu não posso mentir. Se Deus fala para ele, serve e entrega a sua vida, eu entrego, eu me sujeito.
E Jesus não pecou em nenhum momento quanto a isso. Em nenhum momento Jesus saiu do trilho daquilo que Deus tinha planejado para ele. Por isso Deus o exaltou em todos os momentos. Em todos os momentos Deus exaltou ele. Tanto que os fariseus chegaram para ele e falaram assim: olha, quem é que dá testemunho de você? Ele falou: eu dou testemunho de mim mesmo. E o Pai que está nos céus dá testemunho, porque as coisas que eu realizo só podem ser realizadas se Deus quiser. E Ele quer fazer isso com cada um aqui, irmãos. Ele quer que a nossa vida seja uma vida de sujeição, e a partir disso a graça dele vai ser derramada sobre a nossa vida. Primeiro sobre a nossa casa, e nós teremos plenitude dentro do nosso lar, verdadeira, contentamento. E depois, para aquilo que nós queremos realizar como reino de Deus. Muitas vezes isso não está acontecendo porque nós não estamos nos sujeitando da forma que nós deveríamos nos sujeitar. E nessa hora Deus vai derramar as bênçãos sobre toda a humanidade. Quer operar cura? Se sujeita. Quer expulsar demônios? Se sujeita. Ouve a voz do Senhor, porque você vai falar aquilo que Ele mandar você falar e nada mais. Você vai fazer aquilo que Ele mandar você fazer e nada mais. Que é uma coisa que Deus está mandando você fazer o tempo todo e muitas vezes a gente deixa de fazer? Amar. Tem coisas que a gente não precisa ficar escutando: eu vou parar para orar hoje de manhã para saber que eu tenho que amar as pessoas. Em Filipenses 2, versículo 3 diz assim: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Está aqui. Vamos. Já acordo, isso aqui já está no meu bolso já. Vamos embora. Vamos caminhar com isso aí. Toma. Já estava guardado. Eu não vou precisar: Senhor, me dá agora, para eu poder dar para Ele, porque o meu amor, eu já saio de casa com Ele já. Porque o amor de Deus, ele tem que estar sempre inundando as nossas mentes e o nosso coração para a gente ter esse amor, senão nós não teremos esse amor. Irmãos, não sei se vocês perceberam, quando o Tiago fala isso, e agora eu vou começar a me voltar um pouco mais para o Antigo Testamento, porque o Deus é único, ele nunca foi diferente. E muitas vezes a gente fala que a graça não existia no Antigo Testamento, e era o tempo da lei. E algumas pessoas falam sobre graça, lei, mas eu vou falar uma coisa para vocês: sempre foi a graça, sempre foi a lei, e sempre foi a fé. A salvação, ela sempre foi por meio da fé, ela nunca foi pelo meio da lei. Na verdade, a lei, ela só foi exposta para dizer o seguinte: nós não somos competentes para cumpri-la. E todos nós pecamos, destituídos estamos da glória do Senhor, e nós temos que repetir isso diariamente, mas sem peso na consciência. Sabe por quê? O nosso Salvador já pagou o preço, e hoje nós estamos caminhando para um dia de glória. Mas esse princípio que nós anotamos, né, aos humildes a graça, aos arrogantes a oposição. Isso está lá no Antigo Testamento, em Salmos, se eu não me engano, 136, Provérbios também vai falar sobre isso, e em tantos outros momentos, a Bíblia vai mostrar até por meio de exemplos isso. No Novo Testamento, Jesus vai falar: aquele que se humilhar será exaltado, e o que se exaltar será humilhado. Olha o princípio aí. Quando ele fala para as crianças: vocês precisam ser como crianças, o que ele quer dizer? Vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser simples. Lá em Isaías 61, que eu vim para pregar o evangelho aos pobres.
Ele fala para você hoje, você precisa perder a sua vida para ganhar. Essa luta do homem contra a carne, ela está hoje mais destacada do que nunca. Nós estamos lutando o tempo todo contra a nossa carne. Muitas pessoas aqui, eu sei, que elas querem um caminho, uma saída para uma vida de bênção, e elas não estão conseguindo. E nós estamos aqui como igreja falando, o caminho é esse, é entrega a tua vida, humilha-te. E a promessa está aqui. Olha, eu estou aprendendo cada vez mais, meus irmãos. Cara, não tem nada errado aqui. Eu leio uma coisa, se eu não entendi, ou se eu acho que tem alguma coisa diferente numa outra passagem, eu vou lá até eu achar, entender, porque não tem diferença. Autores, não sei se são mais de 40 autores, em épocas diferentes, todos os caras não se conheciam, e eles escreveram a Bíblia, e não tem nada que se contraponha. Não tem nenhuma incoerência nessa Bíblia. Todas as coisas que eu já experimentei contrárias à Bíblia, eu me dei mal. Todas as coisas que eu olho aqui, eu falo, isso é promessa, eu quero, e eu vou e eu me dou bem. Eu preguei aqui, a última vez que eu preguei, eu falei sobre verdade e engano, e o mundo, ele está doido para enganar a igreja. E de certa forma ele está conseguindo, porque ele está buscando cada um naquilo que é mais fraco, naquilo que você está sendo orgulhoso. Quando você começa a buscar as coisas para si, você entra nesse lugar de orgulho, e é aí que você entra nesse lugar de engano. E eu falo para você de novo, você é humilde ou arrogante? Ou melhor, vamos ver o resultado. Você alcançou a graça de Deus na sua vida? O favor você consegue sentir, o favor de Deus está diante de mim? Sabe, esse favor, vocês conseguem entender? O favor de Deus, ele não é algo assim, cara, minha vida está 100% certo. Não tem nenhum problema acontecendo, muito pelo contrário, Jesus fala, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se vocês forem humildes e estiverem junto comigo, vocês vão se dar bem. Mas vão continuar o problema, tá? E eu vou aqui detalhar, nós vamos ler Gênesis. Podem abrir suas Bíblias. Nós vamos ler Gênesis do capítulo 37 até o 49. Logicamente que eu estou brincando, né? Ninguém ri das minhas piadas. Acho que teve gente que achou que eu estava ficando velho. Realmente é muita coisa, mas olha só, eu vou tentar detalhar essa história. Nós temos uma turma aí, umas senhoras aqui da igreja que estão estudando a Bíblia juntas. Senhoras no bom sentido, que elas são jovens. E elas começaram por Gênesis, não sei se elas chegaram já nesse capítulo. E Gênesis é engraçado, que ele vai falar, eu estava relendo, chorei várias vezes, eu sempre choro quando chego em alguns capítulos desse trecho. E eu estava dividindo Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai falar sobre um tempão da humanidade. Alguns falam sobre milhares de anos, outros milhões de anos. E depois do capítulo 12 em diante, vem Abraão, né? E aí a gente já entra nos patriarcas, na promessa de Deus a Abraão, e como é que ele vai caminhar, né, formando um povo que se chama pelo nome dele, sempre com uma promessa em vista. E aí eu não estava me tocando disso. Olha só, Gênesis vai até o capítulo 50, do 25 até o 50 é Jacó e sua descendência. E a partir do 37 a gente vai ler sobre a história de José. José
é um dos filhos de Jacó, o 11º filho, né? O mais novinho nesse capítulo, depois nasce um outro no meio do caminho, ou já tinha nascido, eu acho, desculpa. Mas aqui nesse capítulo acontecem algumas coisas que eu queria salientar, 2 personagens para você. A gente sempre vai falar sobre... Eu não vou contar a história de José e focar na história de José, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro personagem nessa história, chamado Judá. Pouca gente fala sobre Judá, não é verdade? Então, José tinha... Para abreviar, eu vou contar algumas coisas e vou chamar vocês para lerem outras. José tinha 17 anos e a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que todos os outros filhos. Eram 11 filhos acima dele e só ele era filho de Raquel, por isso talvez ele amasse mais. E talvez por isso também, ou com certeza por isso, os irmãos odiavam José. E eles nutriam um ciúme horrível, né? E aí, de repente, José tem um sonho. E esses sonhos, ele tem 2 sonhos, esses sonhos parecem uma luta de egos. Porque ele começa a falar o quê? Olha, eu sonhei que eu tinha um feixe, e todos os feixes de cada um de vocês se curvavam ao meu feixe. Aí os caras já começaram a ficar loucos, né? Pô, você está pensando que a gente vai... Você é o mais novinho, caçula, aí acha que a gente vai se curvar a você? Que arrogante, olha só, arrogante. Os caras começam a achar que ele é arrogante e eles começam a batalhar contra isso. Logo depois ele tem um outro sonho, e ele vai contar na frente de todo mundo, inclusive do pai. O pai, no início, ele fica meio chateado com o filho, porque ele fala, o sol, a lua e todas as outras estrelas se curvam diante de mim. E aí o pai, na hora, a Bíblia diz que ele fica chateado. Como você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você e todos os seus irmãos? Você está sendo arrogante, moleque. Que coisa horrível. Mas a Bíblia vai falar que depois ele começa a pensar. Guarda isso. E aí, no desenrolar da história, depois desse sonho, os caras já estavam com José até aqui, e eles têm uma oportunidade. José era meio cagoete dele, né? O cara que ficava do lado do pai, abraçadinho ali com o pai, ganhava as melhores roupas, os melhores presentes, e ficava ali como um supervisor dos irmãos, digamos assim. Ele tinha, nessa época, 17 anos. Tem algum jovem com 17 anos aqui? Arthur, fica de pé, por favor. Arthur está com 16, quase 17, mas vamos imaginar que ele é José. Pode sentar, obrigado. Sua participação. Estou aprendendo isso com o meu pastor. Então, nós vamos imaginar José nessa idade, um garoto, mas estava lá com um roupão que o pai deu, e ele fala assim, vai ver se seus irmãos estão trabalhando direito, porque eles estão vacilando muito ultimamente, vai lá no campo, e ele vai, procura, vai numa cidade, o negócio não era pertinho não, ele vai na outra, chega lá, e ele encontra com os irmãos, só que os irmãos, eles vêm de longe, e ele já começa a tramar, vamos matar esse moleque, e vamos esconder ele, vamos armar de tal forma que o pai não descubra que fomos nós que matamos. Tá, o pai está longe, não tem problema. E ele vai chegando, só que Rubem, grava esse nome também, ele intervém, ele fala, olha, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, porque isso é um problema para a gente, depois isso só vai ser cobrado. E aí eles jogam ele numa cisterna e vão almoçar. Chega lá no meio do almoço, eles avistam de longe uma caravana de ismaelitas, indo para o Egito. No Egito, essa caravana tem um cara que tem uma ideia brilhante. Vamos lá, versículo 26 do capítulo 37. Então sugeriu Judá a seus irmãos,
De que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós, e seus irmãos o ouviram. Olha o cara aí, malvado, né? Hoje em dia a gente tem tanto medo de tráfico humano, e os próprios irmãos pegam José e vendem como escravo. E a Bíblia vai dizer depois que Jacó chorou dias e dias. E eu fico imaginando aquele homem enlutado, chorando pela a perda do filho, e os outros olhando para ele. Mas olha, a Bíblia no capítulo 38 vai destacar especialmente a vida de Judá, após esse episódio. E eu vou fazer uma outra observação para vocês. Sabe, a Bíblia, ela nunca cita alguma coisa que não tenha uma lição importante. Ela, se vocês forem perceber, a Bíblia é sucinta, ela não vai ficar o tempo todo descrevendo o físico de uma pessoa. Quando ele vai descrever o físico de José, ele fala, José era bonito, alto. Ele vai descrever isso por quê? Porque logo adiante ele vai contar uma outra coisa que acontece. A mulher de Potifar vai atrás dele. Então, ela não vai ficar descrevendo à toa. Mas aqui ele vai falar uma questão de Judá, e nós vamos observar mais à frente onde isso vai dar. Judá, logo depois a esse episódio, ele se separa dos irmãos. E ele vai, por opção dele, casar com uma mulher cananeia. E aí ele tem 3 filhos, Onã e Selá. E ele pega o primeiro filho, dá em casamento a uma mulher chamada Tamar. Eu acho que todos quase entendem essa história, lembram dessa história, mas a Bíblia diz que ele era tão ruim, que Deus o matou. Aí ele chama o segundo filho, Onã, e fala, Onã, você vai lá agora suscitar descendência ao seu filho, ao seu irmão, e vai ter relações com Tamar, era muito comum naquela época, vai ter relações com Tamar, e Tamar vai ter um filho seu, e na verdade ele não vai ser seu, ele vai ser da sua irmã. Sabe o que ele fazia? O cara tinha relações com a mulher e derramava semente. Ele falava o seguinte, o filho não vai ser meu mesmo, mas ele não deixava de ter relações com a mulher. Então ele se aproveitava da mulher. Sabe o que Deus fez com ele também? Matou. E aí a gente começa a observar, olha só, muitas vezes os nossos filhos são ruins, não é à toa. Lembra que a gente está falando de graça? E a gente está falando de oposição? E a gente vê direitinho a mão do Senhor como oposição na vida de Judá nessa hora. E a vida dele começa a dar errado, ele perde. Olha, eu não imagino o que é perder um filho. Ele perde 2. E ele fala o seguinte, Tamar, faz o seguinte, você volta para casa do seu pai, Selá ainda é pequeno, e quando ele crescer, eu vou mandar ele lá, ele vai suscitar descendência aos irmãos dele. Mas ele não cumpre a promessa. O que está na cabeça de Judá nessa hora? Ele fala assim, ó, mulher já matou o meu filho, o outro filho, só tenho mais um, vou fazer o quê? Eu vou mandar para ela? Não. É mais fácil a gente achar que os outros estão errados, não é verdade? E ele pega essa mulher e manda para a casa do pai, deixa ela esquecida lá durante anos. Só que acontece que um dia, Judá está indo fazer a tosquia, ela já sabia que ele tinha enganado, já tinha sentido isso. Ele ia supervisionar a tosquia das ovelhas dele, era um homem rico. Olha só, vocês precisam ter isso, essa certeza. A riqueza material, ela não tem nada a ver com a plenitude de vida. Eu posso estar com dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro, mas a minha vida pode estar uma desgraça, os meus filhos podem ser os piores filhos do mundo. E isso não é bênção, é maldição.
E a vida do crente, ela precisa ser uma vida de bênção em todos os sentidos. E ele ia lá supervisionar a tosquia, só que no meio do caminho, Tamar falou assim, ó, ele já não está cumprindo a promessa mesmo, sabe o que eu vou fazer? Botou um véu, se vestiu de prostituta, ficou no meio do caminho. E ele passou e cantou a ela. Você até quer ter relação comigo? Ela falou, olha, o que você vai me dar em troca? Eu te dou um cabrito. Ah, mas cadê o cabrito? Ah, não tem um cabrito aqui. Então o que você vai me dar como garantia? Me dá aí o seu bordão, o seu selo, e eu vou guardar isso tudo comigo aqui, e depois você trouxer o cabrito, eu te devolvo. E ele assim fez, teve relações com ela, e a Bíblia fala, e Deus suscitou a descendência, deu um filho para ela. Só que nisso ele voltou e mandou o servo dele, ó, vai lá, procura essa prostituta, pega lá meu selo, meu bordão e tal, e leva essa cabra para ela. O cara vai, não encontra, logicamente tinha sido uma armação, e dias depois vem a notícia para ele. Judá, você não sabe da maior. A sua nora, aquela lá que teve com seus 2 filhos que morreram, ela está grávida. Maldição. Vamos mandar queimar ela. Chama ela lá que nós vamos mandar queimar. Traz. Ela veio e falou assim, ó, o homem com quem eu tive relações foi o dono desse bordão e desse selo. E aí tem uma virada de chave em Judá, olha, preste atenção. Ele diz assim, realmente, ela é mais justa do que eu. Virou. Enquanto isso, meus irmãos, está José lá no Egito, né? O autor da Bíblia, ele fala o seguinte, ele faz um capítulo 38 todo sobre Judá, e depois ele pula para o 39. Vamos voltar aqui à história de José, que ele foi vendido lá para o Egito, e aí ele vai falar, ó, o cara foi separado da família à força, escravizado, chega na casa, lá ele é vendido para Potifar. Potifar é um alto oficial do exército de Faraó. Chega lá na casa de Potifar, o cara prospera, ele se torna o mandante de toda a casa, está tudo governando a casa toda. Aí ele chega lá no meio, super fiel ao seu chefe, a mulher começa a dar em cima dele. E ele fala assim, como que eu vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Fiel. Sabe o que acontece com esse cara? Esse cara é preso, injustiçado pela mulher. Está vendo? Está dando tudo errado na vida do cara. Cadê o favor de Deus na vida desse homem? E aí ele vai para a prisão. E chega na prisão, ele prospera também. A Bíblia diz que ele foi colocado como o chefe lá da prisão, e o carcereiro botou ele como homem de confiança, ele tomava conta de tudo, e ele começava a prosperar. E aí aquela prisão era uma rede de conexão maravilhosa, porque era a prisão do faraó, e aí ele interpreta o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, dá tudo certo. Ele fala, ó, quando você voltar lá, fala de mim, para eles me tirarem daqui. Eu não tenho nem prazo de validade dentro dessa prisão, eles vão me tirar daqui quando? Não sei. E o cara volta, esquece dele, não fala nada, porque não tinha o tempo ainda se cumprido para ele falar. Mas chega um momento que o próprio faraó tem um sonho, e aí sim o copeiro se lembra dele. Olha só, está dando tudo errado na vida do cara, mas a graça de Deus estava sobre José. Por quê? Porque ele era humilde. Sabe, nota, ele estava na humildade do caminho do Senhor. Ele estava trilhando não aquilo que ele queria fazer, mas ele, em todo o tempo, ele tinha a convicção de que se ele estava ali, era porque o Senhor estava levando ele para um caminho maior. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa, já pensou se José
tivesse aquele sonho e ele tivesse que direto ir para o lugar final, ele foi forjado no meio do caminho. Muitas vezes isso vai acontecer com a gente vai passar por problemas se a gente estiver dentro do caminho do Senhor, estiver dentro da direção e submisso a Ele em todos os momentos. A gente vai passar por esse momento e a gente vai ser edificado. Não existe palavra diferente para a sua vida, meu irmão. O princípio, ele é completo. E aí a gente já sabe o final da história. Forjado, esse homem interpreta o sonho de Faraó e ele é alçado ao maior cargo possível. Uma coisa sobrenatural, impossível em qualquer história de administração. Como que um cara que era um prisioneiro, ele chega a ser o comandante lá, o governador de todo o Egito? Como pode uma história dessa? Mas o Senhor estava à frente, o favor do Senhor estava à frente da vida de José. E isso aconteceu com tantas outras pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, meus irmãos. Eu digo o Antigo Testamento porque é o Antigo Testamento que vai falar sobre isso. Olha, eu tive um sonho um tempo atrás, e eu confesso que, ao preparar esse estudo, eu comecei a entender melhor meu sonho. E eu lembro que esse sonho eu tive numa época que eu precisava disso. Hoje, graças a Deus, eu já evoluí um pouco, mas eu ainda preciso, mas já evoluí. E ele fez muita diferença na minha vida. Eu estava numa prisão, eu estava sendo solto de uma prisão, como se fosse uma prisão, aquelas que ficam lá no meio do... agrária, não, como é que se fala? Não é sertão, não. Rural, uma prisão rural. E aí eu só tinha o dinheiro do ônibus. Eu entrava no ônibus, chegava na cidade grande, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu vi um portão de garagem aberto, e eu falei, cara, eu já estou começando a sentir fome, eu vou oferecer os meus serviços em troca de comida. E eu fiz isso. Entrei, ofereci, limpei tudo, fiz tudo, tal, e almocei naquela casa. Aí, logo depois, eu já era tipo o administrador da casa. E não foi muito adiante esse sonho, não. Mas esse sonho me deu um regozijo que eu não experimentava há muito tempo naquela época que eu vivia. Eu vivia uma vida de conturbação, porque eu estava amargurado, eu estava preocupado, eu estava, assim, entregando minha vida, buscando coisas que eu sei que não eram do Senhor naquela época para mim. E aquele sentimento com o qual eu acordei fez total diferença para eu começar a buscar esse caminho. Eu tenho certeza, essa foi uma mensagem direta do Senhor. Ele me deu um sonho para eu entender que existia um regozijo maior em um lugar mais simples. E eu creio que muitas pessoas daqui precisam experimentar isso. É um lugar mais simples que Deus tem para você, mas é um lugar de maior vida, de maior derramamento de bênçãos, de maior realização da graça que Ele quer derramar sobre cada um de nós. E eu sei que isso é o que Deus quer para todo cristão, todo aquele que se humilha diante dEle. Sabe, no desenrolar ainda depois, nos versículos de Tiago, logo o versículo posterior, ele já vai falar assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se está dando alguma coisa errada, você acha que é o diabo, é porque talvez você não esteja se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. E ele fugirá de Deus. E ele fala mais adiante, olha, ele dá graça àquele que se humilha. Se você se humilhar e orar, está lá, você vai alçar o lugar de descanso, você vai alçar o lugar de realização na sua vida, e aí Deus vai manifestar. E aí, para concluir, irmãos, Judá mostra, se humilha em arrependimento, lembra? Ele vai e fala lá sobre, ele reconhece a sua posição. Note que foi logo depois que ele entrega José, que ele começa a passar por desenrolar da vida dele, a vida dele está dando tudo errado, até o dia que ele reconhece a sua posição. E aí
capítulo 42, a gente já vai ver José no Egito, já na execução daquilo que ele tinha interpretado sobre o sonho de Faraó. O que aconteceu? 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Nós já estamos nos 7 anos de vacas magras, fome sobre a terra. Só que o Egito tinha os celeiros abarrotados. Então aquilo começou a gerar muito dinheiro para o Egito, dinheiro entrando, e José, o que ele faz? Ele começa a vender e tornar o Faraó o mais rico do mundo. E aí, nesse meio do caminho, aí aparece a família de José, né? Os irmãos dele vão lá para tentar buscar alimento e não falecerem naquela fome toda. E eles chegam lá, José reconhece os irmãos. E naquele reconhecimento, ele começa a bolar um plano engenhoso. Ele pega os irmãos e começa a botar o terror. Fala, vocês são espiões. Eles começam a não entender direito, mas eles não têm o que fazer. O cara era o dono do mundo, estava ali com um exército enorme, e eles eram poucos. E eles falam, não, meu senhor, nós estamos aqui e tal, só para comprar alimentos. Ele falou, nós temos um irmão. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá, buscam o seu irmão caçula, e vocês voltam aqui. E vão fazer o seguinte, de garantia, você vai fazer o seguinte, você vai deixar um dos irmãos aqui. Aí pega Simeão, trancafia lá, e eles voltam. Chega lá, Jacó não quer liberar o Benjamim. Ele falou, já perdi o José, não vou. E eu acho que Deus tratou até de uma forma muito importante com Jacó nesse momento, em termos de confiança. E no final você vai ver a declaração de Jacó, ele dizendo assim, eu posso até perder meu filho, mas é Deus que sabe. Eu entrego tudo ao Senhor, e é o Senhor que vai resolver. E assim tem que ser a nossa vida, amém? E eles voltam, né, agora com Benjamim, e José faz uma segunda armação, chama todo mundo para almoçar na casa dele, trata eles super bem, e depois manda eles embora. Só que manda botar a taça do governador dentro da bolsa de Benjamim. E aí eles já estão voltando para Canaã, quando a guarda do governador chega lá e pega aqueles homens e fala, vocês foram infiéis e vocês roubaram a taça do meu governador, do meu chefe, e agora o que vocês vão fazer? Não, longe de nós seremos escravos se tivermos feito isso. O que o senhor vai fazer? Não faça. Pode revistar todo mundo. E eles começam a revistar e acham na boca do saco de Benjamim. E olha, irmãos, Judá agora entrega a vida pelo irmão. Vamos ler? Gênesis 44, do 30 em diante. Depois de muito negociar e ver que não tinha jeito, Judá fala assim, agora, portanto, se eu chego à casa do teu servo, meu pai, sem que ele esteja comigo, o rapaz cuja alma está ligada a dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá, e teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Sheol as cães de teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto a meu pai. Nestes termos, se eu não restituir a nossa casa, suportarei esta culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. Queridos, lembra que lá no início, quando eles venderam José, que foi a ideia de Judá, o pai ficou mal? A gente sempre sofre. Por mais que a gente esteja achando que estamos nos dando bem, a gente está sofrendo. A gente está amargurado.
Olha, Rubem, no meio dessa história, ele começa a falar com os irmãos, olha, lembra da culpa, a gente vendeu, por causa que a gente vendeu o nosso irmão, isso tudo está acontecendo com a gente. Sabe, são décadas, irmãos. Décadas que você carrega um peso na tua vida que não precisa ser carregado. É muito tempo para você ficar com essa culpa. E o Senhor fala hoje, derrama no meu altar essa culpa. Tira de você esse peso, porque eu derramo graça sobre os humildes, o meu favor está sobre aqueles que se entregam a mim. Sabe, irmão, está logo ali a prosperidade. Não vou falar que vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer de uma hora para outra. Mas você precisa ter um marco na sua vida que fale, eu mudo de direção hoje. E o caminho que eu quero não é o caminho mais largo, é o caminho estreito, porque eu sei que o caminho mais largo leva à perdição e o caminho estreito leva à salvação. E a salvação, não estou falando porque a gente muitas vezes está focado numa salvação que só vai ser lá na eternidade, mas a salvação ela começa hoje na nossa vida. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar vocês, quem quiser derramar, eu quero viver esse marco hoje, que vem aqui na frente. Eu vou convidar vocês. Eu quero, cara, tem alguma coisa dando errado na minha vida, sabe? Minha vida está naufragando, eu não sei porquê, mas eu quero pedir ao Espírito Santo para Ele me mostrar o que está dando errado. Eu quero entregar esse caminho ao Senhor, porque é Ele que vai me levar para um outro caminho. E a palavra dEle, ela, como eu disse, não falha. A graça acompanha os humildes. Aquele que se humilhar, Ele vai derramar a graça dEle. Vocês acreditam nisso? Podem vir. Enquanto vocês vierem, eu sei, olha só, tem gente que é novo, tem gente que já está numa idade mais avançada, e eu digo, nunca é tarde. Nunca é tarde, mas eu digo principalmente aos jovens. Cara, o momento é esse. Se você deixar para depois, você vai perder a vida e você só vai alcançar lá atrás. Você vê tudo que o Judá passou. Você não precisa passar por isso. Se humilha. A tua vida, se ela estiver no teu controle, ela vai ruir. Mas se ela estiver no controle de Deus, se você souber entregar ela, ela vai dar tudo certo. Mesmo no meio do problema que ele vai ocorrer, você vai ter prosperidade. Sabe? José estava na prisão, ele estava próspero, ele estava contente. José estava lá sendo injustiçado, servindo como escravo, ele estava contente. Como Paulo dizia, em todas as coisas eu tenho contentamento. Eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. E muitas vezes a gente está aqui assim, se degladiando, não sei porquê, porque o caminho já está escrito, mas a gente está buscando a nós mesmos. Enquanto nós buscarmos a nós mesmos, nós não vamos encontrar a solução da nossa vida. E eu vou ler para terminar, para vocês verem qual é o fim de Judá na Bíblia. Gênesis 49, de 8 ao 12. Jacó, no final, ele vai derramar a bênção sobre os filhos. Ele reúne todos os filhos, alguns recebem bênção, outros recebem uma espécie de maldição. Rubem, que é o cara que queria livrar José, no meio da vida dele, ele tomou um caminho diferente. E a gente vai ver que ele tomou a mulher do pai, no meio do caminho. E Jacó dá uma palavra pesada para ele, difícil. Mas olha Judá, eu sempre me perguntei, poxa, se Judá é tão vacilão assim, por que Jesus é a raiz da tribo de Judá? É o leão da tribo de Judá. Por que ele é o leão da tribo de Judá, irmãos? Já se perguntaram, por que o cara é vacilão? Foi por um acaso? Mas
Judá teve um caminho de arrependimento, como eu estou dizendo, nunca é tarde para a gente dizer, nós temos outro caminho a trilhar. E ele vai falar assim, olha, Judá, olha a bênção, Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e todos os filhos do teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata a sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro de rei, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho suas roupas, no sangue, lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. É essa promessa que Deus tem para você, irmão. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Nós sabemos, Senhor, que esses irmãos vieram aqui em humildade diante de Ti, dizendo, eu quero esse caminho, eu quero entregar minha vida mais e mais, eu quero começar, talvez hoje, um caminho em que eu encontre aquilo que são os exemplos dos apóstolos, aquilo que são os exemplos que a gente lê na Bíblia, de pessoas prosperando de verdade. Eu entendo que a minha vida não prosperou, e isso foi por minha causa mesmo, porque mesmo que eu não mereça, e eu sei que eu não vou merecer nunca aquilo que o Senhor fez por mim, mas existe uma coisa que é responsabilidade minha. Eu não quero a minha vida mais, o comando da minha vida só me leva para a desgraça. Eu quero que o Senhor comande a minha vida a partir de hoje, Deus. Me leva para os lugares mais altos, assim como o Senhor levou Judá, Senhor, no final da sua vida. Obrigado, Senhor, por essas vidas aqui e por todas as outras, Senhor, que estão repetindo essas palavras. Em nome de Jesus. Amém.